Graça e paz, amados, tudo bem? Que a graça e o amor do Todo-Poderoso esteja com você e sua família, com a senhora, o senhor e sua família. Eu tenho uma mensagem da parte do nosso Senhor e Salvador, mensagem esta que está submissa e sujeita ao tema o perfil do anticristo. Abra suas Bíblias, por favor, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 3 até o 8. Vamos para a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém de modo algum os engane, pois isto não sucederá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de forma que se assenta no santuário de Deus, mostrando-se como Deus. Não vos lembrais que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? Agora vós sabeis o que detém para que o seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera somente a um que agora detém que seja tirado do reino. Então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus destruirá com o sopro da sua boca e anulará com a manifestação da sua vinda. Bendito seja Deus. Senhoras e senhores, é bem verdade que sabemos que o mundo caminha para seu estado final. E tudo, inclusive a natureza, ela aponta a vinda do Salvador do Mestre. E a Bíblia, o livro Santo Sagrado, ela traz o perfil do anticristo. O perfil do anticristo, no texto de 2 Tessalonicenses, como acabamos de ler, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 até o 8, o apóstolo e profeta Paulo, no ano de 65, ele escreve o perfil do anticristo, como será o anticristo. Como será o anticristo? Bom, o anticristo será uma pessoa de mega, que significa imenso ou imensa, habilidades e capacidades incríveis. O anticristo vai se tornar o maior líder mundial. O que significa anticristo? A palavra anticristo se divide em dois significados. Antes de Cristo. Anticristo significa antes de Cristo, aquele que vem antes do Salvador, o Filho do Eterno. O anticristo, quando ele se manifestar, a igreja ainda estará aqui na terra ainda. O anticristo, quando ele der o pontapé cerimonial do seu governo, a igreja estará aqui na terra ainda. Bendito seja o Criador dos céus e da terra. O anticristo vai ser o maior líder mundial. Esse livro de Tessalonicenses, junto com o livro de Apocalipse, revela os adjetivos do anticristo. Louvado e exaltado seja o Criador dos céus e da terra. Quais são os adjetivos do anticristo? Esses livros vai nos revelar esses adjetivos. São eles
no livro de Daniel, capítulo de número 7 e 8, vai ser chamado de o pequeno chifre. O livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26, vai ser chamado de o príncipe. No livro de Daniel, capítulo de número 11, versículo 21, o homem será chamado o homem do pecado. Versículo 36, será chamado o rei que fará segundo a sua vontade. Esse é um dos perfis do anticristo. O anticristo vai dominar todos os poderes tecnológicos, militares, aeronáutica. O anticristo dominará o planeta Terra. Mas quando ele der o pontapé cerimonial do seu governo, a Bíblia, os livros santos sagrados chamados Bíblia, nos revela que o Senhor, o Rei dos Reis, arrebatará sua igreja desse planeta para o planeta celestial. Bendito seja Deus. Ainda no estado do perfil do anticristo, outros nomes: o homem da iniquidade, livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 3. Seu nome, especialmente o anticristo, 1 João, capítulo de número 1, versículo 18. Abominável da desolação, ou seja, o homem da destruição, traduzido. Mateus, capítulo 24, versículo 15. A Bíblia nos revela que ele será chamado também de o assolador. Daniel, capítulo 9, versículo 27, nos revela que o anticristo, o seu nome será chamado de o anticristo. O cargo, seus seguintes cargos: ele terá um cargo político. O anticristo chegará à liderança mundial. Começará pelo exército, se tornará um chanceler e depois o maior líder mundial, e dominará a nova ordem mundial que vocês têm ouvido e visto os jornalistas falar. A nova ordem mundial. A nova ordem mundial, senhoras e senhores, é nada mais nada menos a não ser as novidades que o sistema governamentalista vem aos poucos, através das redes de televisões e jornais, ou seja, de televisões e rádios, vem mostrando que são eles. A nova moeda será uma nova moeda mundialmente, a marca da besta, que é o chip. Tá? Então o anticristo dominará esses fatos globais, que são eles também: casamento de homem com homem, mulher com mulher, será mais liberado. O anticristo fará uma aliança de paz enganosamente, mundialmente, e também com Israel. Mas depois ele quebrará esta aliança e se mostrará que ele é o próprio Satanás. O anticristo, senhoras e senhores, ele vai fazer um relançamento da nova ordem mundial. O anticristo vai trazer uma nova ordem mundial diferente das quais estão promovendo. E nessa nova ordem mundial, nesse sistema, ele traz uma falsa paz, segundo, falsa segurança global no mundo todo. O anticristo vencerá pela diplomacia pacificadora, ou pacificamente, pode ser pacificadora, que o adjetivo dá no mesmo, tá? E convencerá todos os líderes, seja ele governador, prefeito, deputado estadual, deputado federal,
seja ele senador, seja quem for, o anticristo, ele vai convencê-los, a todos que estiverem no governo, a ficar ao seu lado. O anticristo fará uma reunião extraordinária no Senado, e o cenário mundial, entenda, Senado é uma coisa onde ficam os deputados, cenário é o lugar, o local. Então, cenário significa o mundo todo estará aos pés do anticristo, principalmente aqueles que recebeu a marca da besta. Presta atenção. Ele será um líder. Mundialmente convencerá todos os líderes mundiais com sutileza e sabedoria. O anticristo será um homem de grande sutileza e grande sabedoria. O anticristo será uma pessoa diferente de todos os demais líderes políticos. Agora vamos entender o perfil, ou seja, o caráter do anticristo. Falamos do perfil do anticristo, vamos falar do caráter do anticristo. O anticristo, na qual todas as Bíblias sagradas está escrito acerca dele, será um homem cruel, porque ele será o próprio Satanás. O anticristo, senhoras e senhores, será um homem de um perfil fisicamente bonito. Não será simpático, será muito bonito, a ponto das mulheres ficar de boca aberta de ver a boniteza do anticristo, o seu estado físico. E o caráter do anticristo, ele vai trazer, como eu disse, a falsa paz, a falsa segurança. O anticristo vai ser um diplomata e dominará a diplomacia pacificamente. O anticristo convencerá todos os líderes mundiais. E com toda a ciência e sabedoria, os líderes, os cientistas, vai se unir ao anticristo, e todo povos, nações, tribos e línguas que receberam a marca da besta, que não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, que de maneira nenhuma quis saber de ser um cristão, uma cristã, uma serva do Senhor, serão predominado literalmente pelo anticristo. Senhoras e senhores, prepare-se aqueles que não aceitar ao Senhor Jesus, que não se afirmar numa igreja evangélica, aqueles que querem saber de rock, jazz, farra, frevo, pagode, clássico, essas pessoas sofrerão aqui na mão do anticristo, o maior chanceler de todo o globo. Será uma pessoa, o anticristo, de complexo diferente de todos os demais líderes. O anticristo será uma pessoa que abraçará em seu caráter as habilidades e poderes de Nabucodonosor. Traduzido, o anticristo será pior de que Nabucodonosor. O anticristo terá também no seu caráter habilidade e poderes de Napoleão. Historicamente, Napoleão e Nabucodonosor foram homens que reinaram na história humana e massacraram muitas pessoas. E o anticristo será pior do que eles.
O anticristo também terá a sua habilidade e poderes de Alexandre o Grande, historicamente falando. E traduzido, o anticristo será pior do que Alexandre o Grande, que massacrou muitas pessoas. O anticristo será pior do que César Augusto na história. Fará pior do que César Augusto. O anticristo será pior do que Adolf Hitler, o nazista. O anticristo será pior que Mussolini, que matou milhões de pessoas. O anticristo possuirá o admirável dom de atrair as pessoas pela sua beleza, sutileza e habilidades. E irresistível, as pessoas serão irresistíveis à sutileza, à habilidade, o caráter e a manifestação do seu carisma. O anticristo terá uma fascinação de suas personalidades. Bendito seja o Criador dos céus e da terra. Louve e exalte ao Senhor, que o Todo-Poderoso está chamando a sua atenção para você aceitar Jesus e deixar o pecado, deixar o erro, o carnaval, micareta, deixar essas festas, deixar o sistema do mundo, porque o anticristo pegará todos. Antes da vinda do Senhor Jesus, o anticristo se manifestará. Ele já se encontra. O anticristo será um alemão, virá da Alemanha. Ele já se encontra lá no país, mas ainda não pode se manifestar mundialmente. Mas o anticristo já se encontra no planeta Terra. Senhoras e senhores, telespectadores, senhoras e senhores internautas, o anticristo, ainda no estado do seu caráter, ele dominará o planeta Terra. O anticristo, senhoras e senhores, ele será o pior dos piores governos e será o pior dos piores governadores, prefeito, deputado. Todos, antes da entrada do anticristo, terão que colocar o chip na testa ou na mão. Os repórteres da Rede Globo e a Band já anunciaram, desde o ano de 2000, que o primeiro brasileiro a colocar o chip se encontra em Minas Gerais. E o nosso governo, esse governo chamado de o Bolsonaro, ele já assinou o decreto para todo mundo colocar o chip na testa ou na mão. Só vai comprar, comer, vender, vestir se você tiver o chip. Só vai sacar o seu dinheiro no banco se você tiver o chip, a marca da besta. As pessoas serão marcadas, porque o anticristo, ele terá o seu troféu. O troféu do anticristo será os seres humanos, a raça humana que estará marcada com a marca da besta. Então, Papai do céu vos abençoe, te livre da hora mal, da tentação que há de vir. Mas tem uma coisa, a Bíblia Sagrada nos diz que para o Senhor te livrar, meu amigo e minha amiga, você tem que levantar as suas mãos, aceitar a Jesus como seu Salvador, estar congregando em uma igreja, se batizar, estar firme na presença do Senhor, para que você possa ser salvo da hora da tentação que há de vir. O conselho bíblico e o meu conselho como servo do Senhor e humilde pastor é esse: aceita Jesus depressa como seu Salvador, vai congregar, deixa o sistema do mundo, deixa as noites da balada, deixa os carnavais, deixa os períodos de festa junina, larga os períodos carnavalesco, deixa o arrocha, o pagode, deixa tudo que o mundo te oferece e aceita Jesus depressa, para que você possa morar no céu, porque se você não aceitar Jesus, no céu não entra, e quando o anticristo vir, você será o troféu do anticristo. Então, se você não quer ser o troféu
do anticristo, se você não quer ser de jeito nenhum a carta valete, o valete do anticristo, então aceita Jesus. Ainda há um caminho para escapar. É aceitar Jesus como seu Salvador. Que Papai do Céu vos abençoe. Em nome de Jesus, que você possa ter entendimento, tá? Abrir o seu coração espiritualmente e dar espaço para Jesus entrar na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fica todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima gravação. Fica na paz do Senhor Jesus.